Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, vamos fazer mais um vídeo, mais uma aula sobre a nossa crisma, Parabenizo você que está acompanhando os vídeos, que você que está perseverante, nessa maneira que foi nos dada, fazer vídeos para que a gente possa não ficar parado com a nossa crisma. Agradecer a você, te parabenizar por você estar assistindo os vídeos, estar acompanhando. Isso mostra seu interesse em saber mais das coisas de Deus, Então vamos começar nossa aula de hoje com oração, né? Vamos fechar os nossos olhos, pão no coração. Vamos pedir que a bem-aventurada Virgem Maria possa interceder por nós, que ela possa interceder para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que os nossos ouvidos sejam abertos, nosso coração também, e que possamos ter o nosso entendimento também vai se abrindo, que ela possa interceder, para que a gente possa meditar as coisas de Deus, a verdade que cura, a verdade que liberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Então pega o seu catecismo, hoje a gente vai falar sobre... A gente ainda está falando sobre o primeiro artigo do credo, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós já vimos quem é Deus, nós já vimos sobre a Santíssima Trindade, nós já vimos sobre... Semana passada foi a Santíssima Trindade. Vimos quem é Deus, Santíssima Trindade. E hoje... Vimos semana passada, sobre a criação, Deus que criou todas as coisas do nada. E hoje a gente vai ver detalhes dessa criação. Hoje a gente vai falar mais, Deus que criou o céu e a terra. Hoje a gente vai falar sobre as coisas espirituais, sobre o céu, sobre os anjos. E no próximo encontro, na próxima aula, a gente vai falar sobre o homem, a criação da terra, Deus criou o ser humano. Então hoje a gente vai falar mais sobre os anjos, a realidade espiritual. Então você pega o seu catecismo. No parágrafo 326 do Catecismo, está dizendo assim: na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo, a ligação, no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens, onde nós vivemos, O céu ou os céus pode designar o firmamento, onde estão as estrelas, mas também o lugar próprio de Deus, nosso Pai dos céus. Também pode ser designado esse céu, o lugar onde Deus habita, uma luz onde não se apaga, onde os anjos santos e as santas estão na presença de Deus, glorificando 24 horas, intercedendo também junto a Nossa Senhora por cada um de nós. Por conseguinte, também o céu, que é a glória escatológica. Essa palavra escatológica, quer dizer os últimos acontecimentos, Então essa glória escatológica, ou seja, a glória última. A glória última que nós teremos com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, é o céu. Nós somos cidadãos do céu. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus, Então existem vários coros de anjos, tipo hierarquias de anjos no céu, Existem os serafins, os querubins, as dominações, as virtudes, as potestades, os anjos, os arcanjos, as virtudes. Então são 9 coros dos anjos que glorificam a Deus dia e noite, que servem a Deus. E hoje vai falar um pouco sobre essa questão dos anjos, que é uma verdade de fé, como a gente vai ver daqui a pouco. A existência dos anjos é uma verdade de fé, ou seja, nenhum católico pode duvidar que existem anjos. Nenhum de nós católicos podemos duvidar disso, porque a Santa Igreja nos garante essa realidade.
327. Os anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. 327. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal. Ou seja, a espiritual, os anjos, a corporal, os seres humanos. Isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Nós somos formados, né, de corpo, alma e espírito. Né? Temos um corpo, uma matéria que pode ser tocada, e temos um espírito, né? Temos uma alma, né? Uma realidade espiritual. Né? Agora sim, os anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. 328. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Então ninguém pode duvidar da existência de anjos. Se algum dia um padre ou alguém, um teólogo ou um bispo vier dizer que os anjos não existem, eles estão sendo hereges, ou seja, estão falando aquilo que a igreja não ensina. Né? E o catecismo da igreja, como eu já expliquei para vocês, que tem essa graça de nos trazer aquilo que a igreja ensina, nos mostra que a realidade dos anjos é verdadeira. E eu e você como católicos, não podemos duvidar disso. Né? 329, parágrafo 329. Quem são os anjos? Né? O catecismo nos pergunta. Aí Santo Agostinho diz a respeito deles, né? Está escrito em latim, e a tradução, na outra página, está dizendo: anjo, entre parênteses, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Então o anjo recebe esse nome de anjo por causa do seu serviço, né? Da sua designação, que anjo quer dizer mensageiro. O anjo, por exemplo, os 3 anjos que a gente conheceu, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael, são mensageiros, né? Levam as palavras de Deus àquele que é direcionada, né? Os desígnios de Deus, onde Deus envia o seu anjo para falar. Né? Assim como Deus queria anunciar a Maria, ele enviou um anjo, o anjo Gabriel. Assim como Deus queria anunciar também a salvação a Sara e a Tobias, ele enviou o anjo Rafael. E lá no início, e no Antigo Testamento com Daniel também, São Miguel Arcanjo aparece ele também para socorrê-lo. Né? Então, anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito, ou seja, um anjo é um espírito. Um anjo ele não tem corpo, né? Não tem matéria como eu e você temos. Um anjo ele é puramente espiritual. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. Então, o encargo do anjo é anjo, ou seja, é o mensageiro. É espírito por aquilo que é, e anjo por aquilo que faz. Né? Essa definição é belíssima, né? É um espírito por aquilo que é um espírito. E é um anjo por aquilo que faz, ou seja, um mensageiro, né? Tanto o mensageiro de Deus para nós, como o mensageiro de nós para Deus, como os nossos anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda estão sempre ao nosso redor, prontos a levar a nossa oração, ser intercessores nossos, para levar as nossas orações aos ouvidos do Senhor. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Em Mateus 18:10. Está vendo que o catecismo ele é recheado de Bíblia, ele é recheado de documentos da igreja, de citações de santos. Né? Então o catecismo é uma maravilha para nós católicos. Né? São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Os anjos são executores, né? As 3 missões que os anjos têm, né? Eles são perpetuamente adoradores da Santíssima Trindade, são perpetuamente adoradores, são executores dos desígnios de Deus, né? Fomos 3 anjos que eu acabei de falar, né? Eles fazem aquilo, eles cumprem a vontade de Deus, né? As mensagens de Deus. E terceiro, protetores do gênero humano. Primeiro, adoradores perpétuos da Santíssima Trindade. Segundo, são
executores dos desígnios de Deus, e terceiro, são protetores do gênero humano. Eu e você temos um anjo da guarda. Temos um anjo da guarda que intercede por nós. Mas esse anjo da guarda, ele não é como o demônio. O demônio ele fica no nosso ouvido sem a gente convidar ele, falando coisas no nosso ouvido, nos tirando da oração, nos tirando da comunhão com Deus. O nosso anjo da guarda não, ele nos respeita. A igreja ensina que o nosso anjo da guarda fica ao nosso lado, fica ali conosco. Se a gente não conversa com ele, se a gente não pede oração a ele, não pede intercessão dele, ele respeita a nossa liberdade. Então olha só que graça. Deus nos deu um anjo puramente espiritual, infinitamente mais poderoso que nós, infinitamente mais sábio que nós, que contempla Deus face a face e é humilde. E é humilde para poder nos servir. Né? Uma criatura muito elevada do que nós está pronta a nos servir. Então aquela oração, né, que nós aprendemos, quem não aprendeu quando é criança, ele aprender, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Essa é a oração do anjo da guarda, que todos nós precisamos ter. Você precisa conversar com o seu anjo da guarda, você precisa ir trabalhando ou estudando, na hora de dormir, na hora de acordar, pedir intercessão do anjo da guarda, que está sempre ao seu lado. A igreja ensina que existe anjo da guarda de uma paróquia, que existe anjo da guarda de um país, de uma cidade, de um bairro. Quando Nossa Senhora apareceu em Portugal, primeiramente apareceu o anjo, né? E o anjo apareceu para aquelas 3 criancinhas e disse: eu sou o anjo de Portugal. Então a gente percebe que os países, os estados, as paróquias, as igrejas têm um anjo protetor. Né? Eu e você temos um anjo protetor. Precisamos nos relacionar com ele. No momento que tivemos dificuldade, no momento que estivermos perdidos em algum lugar, ou até mesmo desanimados, nesse momento que nós vivemos com essa pandemia, né? Pedir a intercessão do anjo da guarda para que ele, meu zeloso guardador, possa me guardar, possa me governar, possa me iluminar. Né? 330, parágrafo. Como criaturas puramente espirituais, são dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Foi o que eu falei. Superam todas as criaturas visíveis. Os anjos nos superam muita coisa. E são humildes ao ponto de nos servir. Né? 336. Parágrafo 336. Está dizendo aí: desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Foi perguntado uma vez, se não me engano, o professor Felipe, no Pergunte e Responderemos, na Canção Nova, às quarta-feiras, 4 horas da tarde. Se você não conhece, passa a conhecer, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, Pergunte e Responderemos. Ali a gente esclarece bastante o que é a nossa fé, né? E foi perguntado que, a partir de quando, né? Quando a relação sexual de um homem e de uma mulher, onde o espermatozoide fecunda o óvulo, ali gera uma vida, né? A ciência diz que ali já tem uma vida. A igreja também confirma isso, ali já tem uma vida. Então Deus, naquele momento, incute, coloca uma alma naquele ser vivo. Faz uma alma do nada e já coloca uma alma naquele ser vivo. E o catecismo está dizendo que desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção. Então, se a vida humana começa na concepção, Deus já envia um anjo da guarda no momento da nossa concepção para ser o nosso protetor. Estou interpretando conforme o catecismo está nos dando. Né? Se eu estiver errado, se alguém já escutou aí essa explicação, ao contrário do que eu estou falando, depois manda um vídeo, manda para mim, fala onde está também, um documento, quem falou, um vídeo. Tá? Mas o catecismo está dando a entender isso, desde o início até a morte, a vida humana. A vida humana começa na concepção e vai até a morte dessa vida, né? Essa vida terrestre. É cercada por sua proteção e por sua intercessão. Então são nossos intercessores. Né? Cada fiel é ladeado, né? Ou seja, é cuidado, é protegido, né? Por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Né? Então, o anjo da guarda ele é nosso intercessor, nosso protetor, né?
Ele é um pastor que nos conduz à vida. Então, nós devemos ter mais essa graça de nos unir melhor, mais ao nosso anjo da guarda, nossas orações. Eu, todos os dias que saio da minha casa para ir para o meu trabalho, eu faço, a primeira oração que eu faço, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e faço minhas outras orações para conduzir meu trabalho, a minha noite de trabalho bem, né? Jesus disse, orai sem cessar. Né? Orar sem cessar não é só você ficar o dia inteiro, às vezes de joelho, rezando o texto, isso é bom também, mas é você estar constantemente em oração. Está trabalhando, está fazendo alguma coisa, lembrou de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, e vai rezando. Lembrou do anjo da guarda? Santo anjo do Senhor. Você sempre tem comunhão com Deus através da oração, né? A oração, ela é um órgão vital, né? É algo vital para que o Espírito Santo haja em nós, né? A oração. Então devemos estar sempre constantemente em oração, né? Agora sim, né? Vimos a existência do céu, a existência dos anjos. Falei que são os 9 coros, né? Potestades, virtudes, principados, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Existem mais 2 coros, né? Me perdoe, né? Essa aí eu esqueci agora. Essas duas coisas, são 9 coros, se não me engano. Não tenho certeza que são 9 coros, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, principados, virtudes, dominações. Tá faltando uma. Sei que o coro celeste é formado por 9 coros, né? Os anjos são formados por... Existe uma hierarquia dos anjos, né? E vale a pena eu contar essa história. Vamos falar agora sobre Lúcifer. O Lúcifer foi o primeiro anjo a ser criado. O anjo mais esplendoroso, um anjo cheio de luz. Você quer ver o que a palavra fala sobre Lúcifer? Lá em Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 15. Olha o que está dizendo. Eras um selo de perfeição. Está falando de Lúcifer, o primeiro anjo a ser criado. A palavra Lúcifer quer dizer o anjo de luz, aquele que levava a luz. Ele não era a luz é Deus, né? Mas é aquele que levava a luz. Então era um anjo mais esplendoroso, mais belo, né? Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estava no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam ao teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeava entre as pedras de fogo. Fostes irrepreensível em teu proceder desde o dia que fostes criado, até que a iniquidade apareceu em ti, até que a maldade apareceu em ti. Então, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e muitos outros santos da igreja dizem que o que aconteceu? Deus, assim como nossos primeiros pais, Adão e Eva, precisaram passar por uma prova, né? Precisavam ser testar a sua fidelidade, os anjos também precisou. No início, quando Deus criou os anjos não gozavam de uma bem-aventurança como eles vivem hoje. Hoje os anjos que estão em Deus, eles vivem na plenitude, eles vivem na glória perfeita com Deus. Mas naquela época, naquele momento da história, não houve. Então Deus queria que os anjos também o adorassem, o servissem por livre e espontânea vontade. Olha como é o valor da liberdade que Deus nos dá. Né? Uma das coisas mais belas que Deus nos deu foi a liberdade. Então Deus deu o seu plano de amor para a criação. O Santo Tomás de Aquino, o Santo Agostinho e os outros santos dizem assim, que a prova que foi dada aos anjos foi essa, que Deus ia se encarnar numa criatura, né,
e que todos os anjos iam ter que adorá-lo. Nós sabemos quem é essa pessoa que se encarnou, né? Jesus Cristo. Ou seja, Deus ia se rebaixar à criatura e os anjos iam ter que adorá-lo. Então Lúcifer, meus irmãos, sendo o anjo mais esplendoroso, mais belo, mais lindo, disse algumas palavras tristes: não servirei e não adorarei. Olha como servir a Deus e adorar a Deus é importante. Porque se o demônio se recusou isso, porque isso é muito importante. O Padre Paulo fala que o demônio nos ensina muitas coisas, né? Não servirei e não adorarei. Aí esse cara aqui, ó, São Miguel Arcanjo, bateu de frente. Quem como Deus? A palavra Miguel em hebraico quer dizer Micael. Micael em hebraico quer dizer quem como Deus. Ou seja, São Miguel Arcanjo bateu de frente, para vocês terem ideia, na hierarquia de exército. Lúcio era o general. São Miguel Arcanjo era um soldadinho raso. Mas por fidelidade, por amor a Deus, São Miguel bateu de frente. Bateu de frente com ele. Quem como Deus? Quem é você para se achar que pode ser mais do que a Deus? E Lúcio rebatendo: não servirei e não adorarei. E São Miguel, quem como Deus, né? Às vezes quando a gente fala que houve uma batalha no céu, essa batalha no céu não foi com espadas, não foi porque os anjos não têm corpo, né? A batalha que foi no céu foi de palavras, né? E Deus viu ali que Satanás, né, Lúcio e os anjos, uma terça parte dos anjos do céu ficar do lado de Lúcifer. E eles foram expulsos do céu. Quem expulsou Satanás do céu não foi assim Deus pessoalmente, mas Deus enviou um anjo que era muito inferior a Lúcifer. E hoje, por causa da sua humildade, por causa da sua fidelidade, São Miguel Arcanjo é príncipe da milícia celeste. Para vocês terem ideia, eu falei dos 9 coros dos anjos. São Miguel, como soldado raso, ele manda na mais alta hierarquia dos anjos, por causa da sua humildade. Olha como é que a humildade é importante na vida. São Miguel, sendo um soldadinho raso, lá nas hierarquias mais baixas dos coros, comanda a milícia celeste. É príncipe protetor da Santa Igreja Católica. Príncipe da milícia celeste e protetor da Santa Igreja Católica. Bom, com São José. Então Lúcifer disse: não servirei e não adorarei. Colocarei o meu trono, olha só o que Lúcifer disse: colocarei o meu trono acima das estrelas e acima das nuvens, e serei como o Altíssimo. Gente, uma criatura, ele é uma criatura, falando que ia ser maior do que o Criador. Então, meus irmãos, qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer foi a soberba. Olha o que a soberba faz conosco. A soberba nos tira do céu e nos leva para o inferno. Lúcifer não foi humilde, porque Lúcifer foi invejoso. Lúcifer queria que essa união entre Deus e a criatura fosse com ele. E ele jamais ia aceitar se rebaixar uma criatura. Como eu disse, os anjos são muito mais elevados do que nós. E eles se rebaixam a nos servir, ser nosso protetor, nosso intercessor. Lúcifer não quis isso. Lúcifer não quis adorar a Deus feito homem, né? Jesus Cristo. Não queria servi-lo, não queria adorá-lo. Então, foi por causa disso que a morte entrou no mundo, né? Por causa da inveja do demônio. Lá em Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, se não me engano, ou 26, está dizendo isso, né? Pela inveja, a morte entrou no mundo por causa da inveja do demônio. A inveja que o demônio queria ser como Deus, nunca vai ser como Deus. É uma criatura infinitamente não, muito mais poderosa do que nós, mas é infinitamente menos poderoso do que Deus, né? Como se colocar uma formiga diante de um elefante. É isso, né? Então vamos voltar aqui para o catecismo. No 391 vai dar mais esclarecimento sobre isso que eu estou falando. 391 do catecismo está dizendo a queda dos anjos, né? A queda dos anjos, por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, né, de Adão e Eva, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e por inveja os faz cair na morte, né? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram na morte, caíram no pecado por causa de inveja do demônio, que seduziu Eva, e Eva seduziu Adão, e os dois caíram no pecado.
A Escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Diabo quer dizer aquele que se põe no meio, né? Então o diabo é aquele que se põe no meio entre o plano de Deus, de salvação, entre Deus e nós, né? A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom. Olha o que eu falei. Que a igreja ensina, criado por Deus, né? Então Satanás o nome dele era Lúcifer, aquele que levava a luz, era um anjo bom, mas por livre e espontânea vontade se tornou mal. Então não foi Deus que criou o mal. O mal foi uma criação do próprio Lúcifer, pela sua livre, pela sua graça, da sua liberdade, optou em não adorar e não servir a Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Se tornaram maus porque quiseram, porque escolheram isso. Não foi Deus, eu vou criar vocês e vocês vão ser maus. Não. Se tornaram maus porque quiseram. Porque a soberba os cegaram. Como é triste encontrar uma pessoa que é soberba, né? Que acha que é melhor que os outros, não se reabaixa aos outros, né? Nós temos aí um exemplo maravilhoso de Nossa Senhora, né? Eu vi isso uma vez, achei fantástico, né? Nossa Senhora é a única rainha, né, que foi trabalhar de empregada doméstica tendo um rei na barriga, né? Muitas mulheres hoje, infelizmente, não querem ser dona doméstica, acham vergonha isso. Nossa Senhora, a maior das mulheres, foi para a casa de Isabel, sua prima, ficar 3 meses lá para trabalhar de empregada doméstica, tendo um rei na barriga. Então Nossa Senhora é a primeira mulher tendo um rei na barriga que foi trabalhar de empregada doméstica. 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais. E vós sereis como deuses. Enganou os nossos primeiros pais, né? Em Gênesis 3, 5. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira, né? Vamos dizer aqui que Lúcifer é o pai das fake news que nós temos hoje, né? Que é uma vergonha. Nós cristãos católicos não podemos participar, não podemos fazer parte de fake news, distribuir mensagens de falso, nós não podemos isso. Porque isso é um pecado contra o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Como esse pecado de hoje tem nos atrapalhado a nossa vida, nas informações, nesse meio de nessa pandemia que nós vivemos. Quanta informação a gente escuta, quantas pessoas que morrem, a gente não sabe se morreu disso, quantas informações erradas, né, que querem trazer pânico à população, pânico à sociedade, né, quantas fake news, e na política, né, e todo quanto tipo de lugar, né. 393. É o caráter irrevogável, isso aqui é muito importante, é o caráter irrevogável de sua opção, ou seja, da opção de Lúcifer e dos seus anjos, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Por que o pecado de Lúcifer e dos anjos não pode ser perdoado? Porque os anjos, quando eles decidem algo, eles não voltam atrás, eles não se arrependem, está decidido, ao contrário de mim e ao contrário de você, que queremos uma coisa agora, e daqui a pouco, poxa, fiz besteira, não podia ter escolhido aquilo, não podia ter aceitado, tomado aquela decisão. Os anjos não. Eles decidem algo, já era. Né? Continuando. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Não existe arrependimento para Satanás, para os anjos decaídos. Como não existe para os homens após a morte. Depois da queda de Lúcifer e dos anjos, não existe arrependimento para eles. Assim como não existe arrependimento para nós, seres humanos, depois que nós morremos. Depois que eu morro, depois que você morre, você não vai se arrepender. Você não vai se converter a Jesus. Não vai. Ali vai ser julgada a minha vida, a sua vida no tribunal de Deus. Ali nós vamos contar com as orações de nossos irmãos. Né? Os nossos irmãos que intercedem dia e noite por nós. Então, meus irmãos, por hoje é só isso. Para o outro encontro a gente vai falar sobre a criação do homem, tá? Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você possa continuar firme nas
nossas aulas online, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.